Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós nos reunimos em nossa igreja para trazer uma palavra que vai de encontro à própria igreja e também àqueles que nos assistem, porque nós vamos falar de um texto bem interessante, que é mais um salmo, o Salmo 53, onde é uma música que foi feita para ser tocada e cantada no coro do tabernáculo em Jerusalém. Certamente nesta época era o coro no tabernáculo, porque o templo ainda não estava construído. E este texto, o salmista, ele vai dizer o seguinte: que o ímpio nega a existência de Deus e se corrompe. Isso, infelizmente, nesses últimos 3.000 anos, a palavra desse salmista é atualíssima. Por isso que nós temos a Bíblia como a regra de fé e prática, mesmo que não utilizamos tanto, algumas vezes falhamos, mas ela continua extremamente atual, porque o homem é o mesmo homem que praticava a negação de Deus naquela época, é o mesmo Deus que pratica hoje. E o texto começa dizendo exatamente o seguinte: ó insensato. Aliás, volto atrás e diz: o insensato diz no seu coração, Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações, não há quem faça o bem. Se você for para Romanos, o apóstolo Paulo vai citar esta expressão, ou esse texto, exatamente deste modo, que não há nenhum justo, nenhum sequer. Isto depois de 1000 anos, e agora depois de 2000 anos de Paulo, nós continuamos exatamente no mesmo pé de igualdade do salmista 3.000 anos atrás. Deus olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento e que busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corrompem. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. E é real, isso é real. Nós vivemos essa expectativa e vivemos essa experiência nesse cântico que o salmista escreve. Ele vai levantar esta ideia de que o ímpio permanece, o ímpio continua afastado de Deus, vivendo uma vida que não agrada a Deus. E estes ímpios se viram contra o próprio texto, se viram contra o próprio ser humano, e o salmista pode cantar com muita tranquilidade. Todos se desviaram e juntos se corrompem, ou se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Aí ele continua dizendo e falando: olha, por acaso nenhum dos malfeitores compreende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não invocam a Deus. Nós estamos vivendo exatamente o quadro que Davi estava vivendo quando escreveu este poema para cantar. E nós vivemos exatamente deste modo. E ele continua dizendo o seguinte: esses ímpios, ou essas pessoas que não temem a Deus, elas serão tomadas ou tomados de grande pavor, porque Deus dispersa os ossos dos que acampam contra ti, contra o povo de Deus. Tu os envergonhas, pois Deus os rejeitou. Se você desenvolve esta ideia de corrupção, de maldade, de corromper-se, onde acredita-se que não há Deus, você será envergonhado, porque você rejeita a Deus.
Aí ele, no final, ele levanta uma questão muito interessante. Ele diz: se de Sião viesse a salvação de Israel, quando Deus trouxer de volta os cativos do seu povo, então Jacó se regozijará e Israel se alegrará. Então ele está dizendo que Deus vai trazer de volta todas as pessoas, aqueles que se afastam, aquele povo que não quer saber de Deus, em algum momento vão reconhecer que há um Deus. No livro de Apocalipse, nós vamos verificar também essa colocação, que todo joelho se dobrará e todo joelho reconhecerá que há um Deus. Então eu gostaria que nesta manhã ou neste dia, você refletisse sobre qual é o teu pensamento, qual é a tua atitude em relação ao Deus que nós conhecemos, ao Deus que nós falamos. Se você verdadeiramente coloca-o como sendo o centro da sua vida, ou você deixa para lá, não liga muito. O salmista, 3.000 anos, está dizendo: há um Deus, precisa voltar-se para Ele, porque Ele rejeita aqueles que se corrompem, Ele rejeita aqueles que não querem saber. Então, volte para Deus, reconheça que há um Deus e comece a servi-lo, que certamente você será uma pessoa extremamente abençoada. Que Deus nos abençoe.